Oi gente, eu sou a Ana do Entre Finos e Calhamaços e no vídeo de hoje eu vim indicar 5 livros de suspense com finais surpreendentes. Aproveitando que estamos no mês de Halloween, eu resolvi trazer exemplos de livros cheios de mistérios e com finais que me surpreenderam muito. Sabe aquele livro que você está lendo e que de repente você chega na parte da revelação e pensa assim, como é que é? Tiveram alguns desses que eu vou falar para vocês que eu tive que voltar e reler algumas partes para ver se aquilo era possível e se eu podia ter descoberto antes, se era possível ser descoberto antes. Então são suspenses que, na minha opinião, são muito bons e que vocês deviam dar uma chance e ler também. Pode servir como dicas de livros para vocês lerem ainda durante esse mês de outubro, no mês de Halloween. Ou se vocês forem que nem eu, que adoro ler esse gênero o ano todo, já deixa anotado aí, para lerem depois os que mais chamarem a atenção de vocês. Eu vou deixar, como sempre eu faço, os links de todos eles aqui embaixo no box de descrição. Bora começar então. Apesar de todas as revelações terem sido bastante surpreendentes para mim, eu coloquei em ordem das surpresas menos impactantes para as mais impactantes aqui nessa lista. Então, em quinto lugar nessa lista vem O Beijo do Rio, do autor Stefano Volpe. Esse livro veio numa caixinha da Tag Inéditos desse ano. Eu falei, inclusive, sobre ele num dos vídeos de lidos. Se não me engano, deve ter sido ou no vídeo de lidos de maio ou de junho. Ele é um suspense nacional incrível, foi o livro favorito do mês em que eu li. Aqui nós temos como protagonista o Daniel, que saiu da sua cidadezinha natal para vir morar em São Paulo, com promessa de nunca mais voltar. 10 anos depois, trabalhando como jornalista investigativo, alguém o procura pedindo a sua ajuda para investigar a morte do seu melhor amigo, Romeu. E aí ele não vê uma alternativa e acaba voltando para a cidadezinha natal para tentar descobrir a verdade por trás da morte do melhor amigo. Só que ele sabe que não vai ser fácil voltar e que ele vai precisar enfrentar lembranças do seu passado. Então a gente acompanha aqui o retorno do Daniel à sua cidade e toda a sua trajetória durante a investigação, o que ele passa a sentir, o que ele começa a pensar. O mistério da história não fica só acerca da morte do Romeu. A gente vê as pessoas ali da região olhando torto para o Daniel, inclusive a sua própria família o trata muito mal. Ali, a religião ela é muito presente, muito forte. Ele tem umas visões meio esquisitas que a gente não consegue entender direito na hora o que significam. E então, depois de você ficar tentando entender todo esse mistério ali dos personagens em volta do Daniel, daquela região, chega no final da história, o autor nos esclarece tudo e é muito mais complexo do que a gente pode imaginar. Eu recomendo muito, gente, a leitura desse suspense, mas vale chamar a atenção para a presença de gatilhos na história, então eu acredito que seja uma leitura para maiores de 18 anos. Em quarto lugar dessa lista vem As Sombras de Outubro, do autor dinamarquês Søren Sveistrup. Gente, eu não sei pronunciar o nome desse autor. Eu sempre gaguejo na hora de falar esse nome. Eu não tenho ele na forma física, então eu vou deixar a capa passando na tela para vocês verem. Esse livro, inclusive, inspirou uma série na Netflix que se chama O Homem das Castanhas. Muito boa também, indico os dois para vocês, tanto a série quanto o livro. Logo no começo do livro, uma mulher foi encontrada brutalmente assassinada. E ao lado do seu corpo tinha um boneco feito de castanhas. Ao investigarem esse boneco, que poderia ter sido deixado pelo assassino, eles encontraram a digital de uma menina que a polícia havia dado como morta e cujo assassino, inclusive, estava preso. Conforme mais casos de mulheres assassinadas surgiam, e todos eles com esses bonecos feitos de castanha ao lado dos corpos, os detetives começaram a suspeitar que esse serial killer poderia estar ligado com o desaparecimento dessa menina, que até então, para eles, ela estava morta. Afinal, uma pessoa havia confessado o crime, né?
Surgiu então uma esperança de que essa menina possa estar viva e que esteja desaparecida. Eu li o livro em formato digital, como eu falei para vocês, que tem aproximadamente 600 páginas, o e-book, e não deu para sentir que tinha tudo isso, gente. A narrativa, ela é muito boa, muito visual e ela te carrega fácil pro final da trama sem que você queira parar. Chegou na metade do livro, mais ou menos, eu comecei a suspeitar de um personagem e fui assim com essa suspeita até o final. Tudo pra mim indicava que era esse personagem. Até que veio a revelação surpreendente. Eu deixo aqui a recomendação da leitura desse livro e indico que vocês leiam antes de assistir a série, porque vale muito a pena, gente. Esse suspense foi muito bom. Os próximos 2 livros dessa lista eu fiquei muito na dúvida de qual a ordem que eu colocava. E depois de muito pensar, eu acabei optando por deixar em terceiro lugar A Mulher na Janela, do A.J. Finn. Nesse suspense psicológico conhecemos a Anna Fox, uma mulher que mora sozinha, separada do marido e da filha, que tem fobia a sair de casa, passa seus dias assistindo filmes antigos, conversando na internet, bebendo bastante vinho e o principal, espionando os vizinhos pela janela. Uma família acaba de se mudar para a casa em frente à casa da Ana e todo dia ela passa a observá-los, pai, mãe e filho. Na cabeça dela parece ser uma família perfeita, até que numa dessas espiadas ela pensa ter visto algo muito sério e aterrorizante. Logo chama a polícia, só que ao ser interrogada pelos policiais, ela começa a se questionar: será que ela viu aquilo mesmo ou foi fruto da sua imaginação? Esse é um exemplo de livro que nada é o que parece. Há muitos mistérios no ar, muitas coisas são reveladas depois, mas teve uma dessas revelações que para mim foi totalmente inesperada. Daquelas de pensar na hora, não acredito. Foi bem assim. Tem uma adaptação também na Netflix, mas na minha opinião não foi tão bom o suspense quanto no livro. Eu achei que deixou um pouquinho a desejar. Mas sempre indico para vocês, gente. Às vezes o que na minha opinião não foi muito bom para vocês pode ser. Então eu indico para vocês também que leiam esse suspense e que depois assistam esse filme na Netflix. Para o segundo lugar, eu deixei então Mentirosos, da autora E. Lockhart. Também não tem na versão física, então tô deixando a capa para vocês verem aí na tela. Eu sei que esse livro divide um pouco as opiniões, mas aquela revelação final me pegou totalmente desprevenida, gente. Eu não estava esperando por aquela revelação. Aqui nós vamos ter uma personagem jovem chamada Candace. Todo ano, durante as férias de verão, ela viaja para a casa da família numa ilha particular. A família Sinclair é muito rica e cheia de tradições. E a Candace sempre gostou de viajar nessa época para a ilha, porque ela se encontrava sempre com os seus primos e com um amigo, e juntos formavam o grupo Os Mentirosos. Nas férias dos seus 15 anos, ela acabou sofrendo um acidente. E nos 2 anos seguintes, ela continuou sentindo os efeitos desse acidente, muitas dores de cabeça fortes, depressão. Ela tomava muitos remédios e não conseguia se lembrar direito das coisas. Todos decidiram a tratar com cautela no seu retorno à ilha, para ver se aos poucos ela conseguia melhorar e se lembrar um pouco do que aconteceu com ela. Gente, a todo momento eu achei uma leitura leve, com um pouco de romance entre os jovens, tinha as intrigas ali entre os membros da família Sinclair, e assim eu fui até chegar o momento em que a Candace começou a recuperar a sua memória. Eu fiquei simplesmente chocada, gente. Mas olha, eu fui enganada direitinho com essa história. Recentemente lançou um livro da autora que se passa no universo de Mentirosos, só que é antes dessa história da Candace. Se não me engano, a protagonista da história, eu acho que o nome do livro é A Família de Mentirosos, algo assim, e se não me engano, a protagonista dele é a mãe da Candace quando jovem. Eu quero muito ler, e depois dessa leitura de Mentirosos, querendo ou não, as minhas expectativas estão bem altas.
E finalmente, em primeiríssimo lugar nessa lista, inclusive pode não ser surpresa para alguns de vocês, porque eu já indiquei esse livro várias vezes. Claro que não poderia ser outro senão A Paciente Silenciosa, do Alex Michaelides. Esse foi um dos livros que, quando eu cheguei na parte da revelação, eu precisei voltar e reler algumas partes, porque eu ficava pensando como que isso era possível, inacreditável. Logo no começo aqui da história, nós já somos apresentados aos fatos. A personagem Alicia era uma artista, uma pintora renomada, e ela foi acusada de matar o seu marido com 5 tiros no rosto. E depois disso, ela nunca mais falou nada. Nada nem ninguém conseguia fazê-la falar uma palavra sequer. Por esse motivo, ela foi levada ao Hospital Psiquiátrico Judiciário e lá o psicoterapeuta forense, Theo, pega esse caso para ele e se sente determinado a fazê-la voltar a falar e revelar o que aconteceu naquele dia do crime. A história é contada pra gente através da narrativa feita por esse psicoterapeuta forense, o Theo, intercalando com relatos do diário da Alicia desde um mês antes do crime acontecer. Gente, se você gosta de suspense bom, você precisa ler esse livro. Se você já me ouviu indicando esse livro e ainda não leu, eu não sei mais o que eu faço para convencer vocês a lerem. Mas brincadeiras à parte, esses foram 5 livros surpreendentes que eu separei aqui para recomendar para vocês. Tem vários outros que me surpreenderam que eu poderia trazer aqui. Dá até para eu fazer uma segunda parte desse vídeo. Não tem como, né, gente? É o gênero que eu mais gosto, que eu mais leio. E eu deixei, inclusive, o meu autor favorito de fora dessa lista, que é o Harlan Coben, para vocês não acharem que é marmelada. Aliás, surpreendi vocês, né, por não ter colocado nenhum livro dele nessa lista. Mas na parte 2, certamente, ele aparecerá. Aguardem. Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like. Se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos porque eles não podem perder essas recomendações. Deixe aqui nos comentários recomendações de livros que surpreenderam vocês também. Eu vou anotar e procurar por eles, com certeza. E se leram alguns dos que eu citei aqui, conta pra mim como que foi a experiência de leitura de vocês, se vocês também se surpreenderam, se tiveram a mesma opinião que eu, ou se foi uma opinião diferente, não curtiram muito. Deixa aqui nos comentários. Eu gosto muito de ver os comentários de vocês, as opiniões de vocês. Eu fico por aqui então, gente. Até o próximo vídeo. Ah